Aí tem essa frase do Senna nas férias, e aí começa a temporada de 88. O Piquet com uma Lotus Turbo que já era bem meia boca, né? Com Satoru Nakajima, companheiro de equipe, que é ruim. Desenvolvedor de carro. Não, isso é horrível, né? Ou seja, você ter um cara muito baixo nível, você acaba nivelando a qualidade da equipe. Você acaba rotulando ali, porra, mas tá um Satoru Nakajima e o Nelson Piquet. Você vê o que mudou depois quando o Piquet foi companheiro e do Schumacher. Schumacher também. O Pupo e Schumacher na sequência. Né? Aí mudou, foi outra história. Mas naquela época, ou seja, antes de Benetton, antes disso tudo, não era legal pro Nelson ter um companheiro de equipe como o Satoru Nakajima. Não, você vê a telemetria, parecia que a Lorenza, minha filha de 7 anos, estava correndo. O Satoru... É que assim, o Satoru foi muito bem lá no Japão, né? Nas fórmulas de lá e chegou por causa do patrocínio da Honda, não era isso? O V6 Turbo Honda... Não foi só isso. Ali tinha a Lotus, num determinado momento com Honda, tinha um cara que mandava em tudo, que era o Osamu Goto, não sei se você lembra dele, e o Joe Ramirez, ou seja, tinha um mexicano que era o chefe dos mecânicos, um puta engenheiro, e o Osamu Goto que só mexia, ou seja, e o exército dele, João, eu tive vendo isso várias vezes, ninguém mexia no motor, só os japonesinhos da Honda. Chegava o Osamu Goto e mais uns 3 ou 4, os mecânicos da McLaren se afastavam, eles entravam em campo já com um computadorzinho, com telemetria, com aquela coisa toda. Já né? eram diferentes, né? E saíam, aí voltavam os mecas para mexer em suspensão e tal, mas no motor só mexiam aqueles... Você vê o que a Honda F, o que fez agora com o Red Bull. Sim. Ia sair, tanto resultado, acabou, já renovaram agora por mais 2 anos, né? Sim. Teve até uma história do Satoru Nakajima, que foi um dos desenvolvedores do Honda NSX. Sim. O Acura também, enfim. Mas aí voltando a essa história aí, uma história que eu aprendi com o Emerson um dia. Eu sempre perguntei para o Emerson, eu já cansei de queimar a língua e apostar em jovens talentos. Pô, o cara ganhou tudo aqui, ganha tudo lá, chega na Fórmula 1, esse cara não anda. O que acontece? Ele desaprende? E o Emerson me deu uma explicação muito clara que eu nunca esqueci e que eu uso até hoje para parar de queimar a língua quando vejo um cara ganhando tudo no kart, tudo em não sei o quê, tudo na Fórmula 2 e tal. A explicação dele é a seguinte: o kart está aqui e o piloto, quando começa no kart, é aqui. Só que o desenvolvimento do piloto é tão grande, se ele é bom, ele passa ao kart, porque o kart não tem tanta tecnologia. Depois vai para uma Fórmula 3, na época uma Fórmula 3 inglesa. Mesma coisa, está aqui, ele se ajusta e anda mais do que a Fórmula 3. Aí o que vê a diferença são aqueles que andam mais e os que andam igual. Fórmula 2, e assim vai, andou no turismo, tudo por aqui. Quando chega na Fórmula 1, é um abismo de tecnologia em relação ao carro que ele corria antes. Em potência, em tecnologia, aerodinâmica, precisão, físico, tudo. É um pacote muito grande. Então esse cara, por exemplo, está 20º no grid, ele está aqui. Ele anda o que o carro anda. E tem alguns caras que conseguem ultrapassar isso, e aí está a diferença, andar mais que o carro. É tirar mais do carro. O que o Alonso sempre fez, porque a gente via um carro com o Alonso e falava, pô, peraí, mas está andando lá atrás? Cara, para ele chegar em 12º, ele já estava andando mais que o carro. Aquilo que o Ayrton fez com a Toleman em 84, ele estava andando muito mais que o carro. Tanto que aquela Toleman, ela se transformou na Benetton. Campeã, ou seja, ele desenvolveu, que foi a Renault depois, mas enfim, o desenvolvimento todo quem fez foi o Ayrton do carro. Sim. Então, o cara para andar, só que andando acima do carro, João, tem 6, 7 caras. Sim. E são esses caras que vão brigar pelo campeonato. E os outros fazem parte. E o Emerson falou uma coisa interessante, Alex, não esquece que num grid tem 20 pilotos. Então pode ter 6 gênios, 4 gênios, e os outros vão completar o grid de maneira exemplar. Para mim, um exemplo disso foi a Giovanna Matti, que foi contratada pela Brabham, isso em 88, e ela não conseguiu largar. Por quê? Porque ela não atingia o tempo mínimo para se classificar. O carro estava muito acima dela. O carro estava muito acima dela, então ela não conseguia nem colocar o carro na pista. Pedro Paulo Diniz passou por isso também, mas o carro era muito ruim também. Na Índia já tinha uma brincadeira que eles faziam, na Índia é tudo marketing, né? Então, quando o cara não conseguia classificar, ele era convidado pelo promotor do evento para participar. Eu já vi vários pilotos passarem por isso. E era um perigo, né? Claro, imagina, vira uma chicane móvel, né? Exatamente. E vou te falar outro caso muito emblemático dessa coisa do cara ser um gênio e tal e às vezes não vingar também. Alesi.
Jean Alesi. Alesi em Arrebentou Phoenix, numa corrida, exatamente, em dos Mônaco. Estados Unidos. Exatamente. Mônaco na chuva contra o Senna. Isso. O Senna cortou um Isso. dobrado pra passar ele. Em Phoenix também. Isso. O Senna de McLaren Isso. já. Ele vai pra Ferrari e não faz mais nada. Não faz mais nada. Exatamente. Quando a gente fala assim que um jogador de futebol não deu muito certo, ele fala assim, é o Alesi da bola. Mas Mas assim, deu certo, mas ficou ali de coadjuvante. Acho que ele fez 280 GPs, ganhou 1 ou 2. Não, ridículo. Foi pífio. E azarado. Dava problema. Mas enfim, voltando... E tem outro, só para colocar, que é da mesma época do Alesi, que passou por isso também. Correu bem, andou bem, venceu corrida, mas nunca foi campeão. E para mim esse foi até uma injustiça pelo que o cara guiava, Ricardo Patrese. Sim. Guiou muito, mas nunca... Os astros para ele nunca se alinharam para ele ser um campeão. Ele foi vice-campeão, né? 2 ou 3 vezes. Foi vice e chegou um momento, acho que até 3 ou 4 atrás, ele era o piloto com mais GPs disputados. É verdade, é verdade. Ricardo Na Patrese. época que só tinha... Que eu não acho nada legal isso, viu, João? Quando falam, nossa, esse cara tem um recorde de GP. Quantos campeonatos que passou ele tem? ele, né? Então, É. nenhum. Exatamente. Foi Durante campeão muito tempo, os dois Ou seja, ele mais teve correram... mais chance e não ganhou nenhum título. É então, verdade. eu acho que... E é um puta piloto, aliás, hein? Sim, Sempre e o foi. Rubinho também.